Bom, pessoal, dando continuidade então ao vídeo que nós estamos gravando, no qual eu recomendo que vocês assistam a primeira parte, que é o desenvolvimento de firmware. Hoje nós vamos entender o que é esse arquivo Xfile, né? Que é o arquivo necessário para fazer o update do seu código do firmware. É ele que vai ser o arquivo que você vai mandar para o seu DSP para fazer a atualização do seu código sem reprogramar. Por que sem reprogramar? Porque quando você programa o DSP, para programar o DSP, você precisa de você precisa do JTAG. Então, nós estamos mostrando como desenvolver passos em que você consegue reprogramar o seu DSP apenas tendo uma comunicação com ele, ou serial, SPI e por aí, sem a necessidade de você ter um JTAG, né? Então, hoje nós vamos abordar então a questão de como fazer o arquivo hexa, que é o que vai ter todo o seu código, que é ele que vai ser gravado na memória. Então, voltando aqui no nosso exemplo anterior, né, que eu tinha feito isso, eu vou gravar aqui essas duas. Agora que a gente já entendeu para que serve essa diretiva pragma, tem as duas funções, uma executada na RAM e outra na flash. Vou compilar novamente. Não vou abrir ainda não. Não, eu vou abrir sim. Vamos lá ver. Gravei e copiei meu código. Então, como a gente já foi discutido, né? Onde que está meu código? Parte dele está na flash B e C, e a outra, a rotina crítica, que eu quero uma maior performance, está na flash N. Então, vou pegar aqui o endereço da flash B e vou aqui. Então, aqui está a porção do meu código e na flash N está a outra porção do meu código. Então, eu tenho que dar um jeito de pegar esse conteúdo e depois mandar serial para o nosso computador, para o DSP. Como que eu faço isso? Existe uma opção aqui no projeto que a gente gera o arquivo hexa. Então você vem com o botão direito, propriedades, vem aqui em X-Utility e marca essa opção. E aqui vai estar várias opções para você marcar. Aqui é se você quer que vai ser indicado a posição em byte ou não da seção. A parte mais importante está aqui. O que isso quer dizer? Ele vai nos dizer em qual formato que você quer que gera o arquivo hexadecimal. Se você quer que ele gere no modo de 8 bits ou no modo 16 bits. Qual que é a diferença entre o modo 8 bits e o modo 16 bits? Então, vou voltar aqui na parte da memória. Se vocês olharem aqui, essa informação está no modo de 16 bits. Então, se eu colocar ela aqui no modo, está escuro, mas vou colocar no de 8 bits, olha como é que ela ficaria. Então, a memória do DSP, ela trabalha como se fosse em Word. Então, todos os dados da memória em Word, que são 2 bytes. Então, você pode trabalhar no modo de 8 ou 16. Essas outras opções aqui é para quem vai fazer o boot no DSP via I2C ou SPI ou outra coisa. Você vai marcar aqui porque ele vai te dar a instrução para como que vai configurar aquele periférico de acordo com o modo que você vai fazer. Então, eu vou colocar aqui no modo 16 bits. Isso aqui, pessoal,
tem a ver no modo como você vai ler o arquivo hexadecimal e não com outra coisa. E aqui é o formato de saída. Eu gosto do binário, mas eu vou colocar no formato hexa para a gente entender. Então, eu vou colocar aqui do modo 16 bits e na saída hexa. Vou aplicar e vou compilar. Na hora que a gente compila, aqui, ele nos deu a informação que a gente precisava. Então, dentro da pasta debug, ele criou esse arquivo aqui, ó. Então, vamos abrir lá na pasta debug. Olha ele aqui. Então, vou dar 2 cliques. Olha aquele conteúdo da memória todo aqui. Vamos ver se ele é igual? Eu vou abrir isso aqui no editor, que vai ficar melhor. Deixa eu... Então, eu vou vir aqui no arquivo hexa. Aqui. E vou abrir pelo... E o que eu vou tentar fazer? Vamos voltar aqui no mapa de memória e vamos tentar decifrar o que está aqui. Toda a informação da memória do seu programa, essa que nós estamos vendo aqui, ela está contida neste arquivo, no arquivo hexa. E qual que é o formato desse arquivo? Vocês vão ter uma tarefa que vocês vão ter que ler este documento aqui, ó, que é o Assembly Language Tools, né? Você pode achar aí na internet. E aí nós vamos aqui na seção página 377. Opa. Aqui. Não, aqui é eu acho que é nessa parte aqui, ó. Vamos ver se é isso mesmo. É quase isso. Deixa eu localizar a seção certa aqui pra gente ler. Bom, nós vamos vir aqui nessa seção aqui, ó, 12. Control Hexa Conversion Diagonal. É isso aqui mesmo. Então, aqui tem explicando aquelas configurações que a gente marca, né? Aqui é tudo explicado. E aqui te mostra o formato daquele arquivo. Mas deixa eu abrir um aqui que a gente já vai direto qual que é a ideia dele. Deixa eu pegar um que está mais... Opa. Bom, achei a seção aqui, né? Esse que é o documento. A gente vem aqui no capítulo 12. Aqui. Aí ele vai explicar aqui tudo como é que é feito os arquivos, né? Como que são gerados, as opções que a gente marca, para que serve cada uma, né? E vou dar uma adiantada aqui para a gente... Vamos... Opa, vou passando aqui um pouquinho mais rápido até achar a figura. Opa, essa figura que eu queria. Então, todo o arquivo, ele é salvo nesse formato aqui, né? Qual que é a decodificação que a gente faz? O arquivo, ele começa então com esses um valor chave AA08. Então, aqui no meu tá AA, porque o 08, isso aqui vai depender de qual modo que você utilizou aqui. Então, o meu só vai ter o código AA. Aqui são o valor do clock, se você for querer usar comunicação serial, e ele vem até esse byte aqui que é reservado. Então, aqui está falando qual que é o modo que ele vai fazer o arquivo, né? E isso aqui é o código da comunicação. Ele vem até essa parte aqui. No nosso caso, então, ele seria toda essa parte aqui, ó. Opa. Então, ele vai ter quantos bytes? Se a gente olhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse 10 aqui é porque eu abri no editor, mas ele começa aqui, ó. Agora olha que interessante. Aqui nesse ponto, todo o endereço de memória ele utiliza 2 bytes. Então aqui é 1 byte, aqui é 2 bytes. Esse endereço aqui, ele tem um código que seria onde inicializa o nosso programa, que é o endereço que é onde inicializa a execução do programa. Então, vamos conferir. Então, no nosso caso, ele está nesse endereço aqui, ó. Então, vou copiar aqui e vamos verificar quem está nesse endereço aqui. Então, opa, aqui tem que deixar no modo 16 bits. Peraí que eu acho que copiei aqui errado só. Bom, pessoal, eu acho que eu passei 1 byte aqui a mais. É esse que é o endereço aqui, ó. É 000820B8. É esse que é o endereço, que é o que está aqui. Então, se a gente vier aqui, é onde começa o nosso programa. Olha o endereço dele aqui. Ele é o ponto de entrada. Quem que é esse ponto de entrada? Deixa eu abrir aqui o arquivo assembly. Ele que está esse endereço aqui, ó. Então, ele que vai estar nessa endereço de memória, que é o ponto de entrada onde que ele inicializa a chamada das rotinas para inicializar nosso programa. Bom, então se a gente continuar aqui no nosso arquivo, a partir desse ponto é onde começa o nosso programa, né? Ele vai utilizar 2 bytes para falar do tamanho do segmento, o tanto de dados que tem no segmento de memória, e os 4 seguintes vão ser o endereço de memória. Então, nesse caso aqui, ele tem 9000 em hexa, que é o comprimento dos dados, e ele vai estar nesse endereço aqui, ó, 3F00. E aqui começam os dados. Só que aqui ele conta em words, então você vai ter que contar 1 byte, 2 bytes, 1 word, 2 word, 3 word, 4, 5, e assim vai contando. Na hora que completar esses word, vem um comprimento da segunda memória, do segundo bloco, o endereço dela, e aí vem os dados, e assim sucessivamente. Então, se a gente voltar aqui no nosso código, então o que ele fala? Aqui é o nosso ponto de entrada, e aqui começa. O primeiro segmento de memória, ele tem esse tamanho, 1F. E onde que ele vai estar? Nesse endereço de memória. Então, vamos ver o que tem lá. Olha aqui, aqui tem a primeira rotina. O que tem nesse endereço? A gente pode abrir esse arquivo aqui, o .map, que ele vai descrever. Deixa eu ver se eu consigo localizar. Olha lá, olha quem é que está lá nesse endereço de memória. Lá que tem todo o código. Então, 81C. Então, aqui que começa a nossa função. E aí ele fala que ele tem um comprimento de 1F de words. Então, aí você conta. 1, 2, vai contando. E aí ele vai terminar aqui. Aqui é o tamanho do segundo segmento. Ele tem um tamanho de 2 words. E qual que é o endereço dele? Primeira word e a segunda word. Então, vamos ver o que tem nesse endereço aqui. Olha lá. Ele tem 48, 3002. Então, vamos conferir aqui. 48 e 3002. Para quem lembra, aqui, nessa posição de memória, é o begin.
É isso aqui, ó. É o Begin. Olha lá, precisa de 2 bytes. O que tem no Begin? Ele vai informar para o registrador PC o número de salto que ele tem que dar para onde vai estar aquela instrução do CINT. Então, vamos ver aqui quem está nesse endereço de memória aqui no nosso arquivo de mapa. Vou tirar aqui o 0x. Olha lá. O Code Start Branch, que é esse arquivo aqui, ó, que tem toda a instrução assembly, todas as funções, onde que ela começa. Tá aqui. Então vamos continuar aqui a entender nosso arquivo. Aqui vem agora o nosso próximo segmento de memória. O tamanho dele, 1C0, em qual memória que ele está? Nesse endereço de memória. Então vamos lá ver o que tem lá nesse código. Olha aqui. Agora olha que interessante. Olha o endereço que é 82.000. Qual segmento de memória que é esse? Se a gente vir aqui, 82.000 é o B, ou seja, onde que eu coloquei para gravar o nosso código aqui, ó, 82.000. Vamos ver lá no mapa de memória. Porque aqui ele descreve quais são as funções que tem naquele endereço de memória. Olha aqui, ó, o PayNit. Então, se a gente for seguindo aqui, ó, 82.000, olha lá. Aí ele começa a chamar todas as funções. E aí, todo esse endereço aqui está aqui no arquivo, ó. Então, a gente vai olhando todo o código. Aqui, entra para o próximo código. Olha que interessante. 0C9, que é o tamanho. E qual o endereço de memória que está aqui? O BE 1000. Quem que é esse endereço de memória? Se nós olharmos aqui, o BE 1000 é a flash N. Onde está a flash N aqui? Olha aqui, a flash N. Quem é que está aqui dentro da flash N? Todas as funções que eu coloquei no TI Run. Então, se eu vier aqui, olha aqui. Quem que é esse código aqui? Corresponde a quem? São as funções que eu designei por isso, que vão ser essas 3 funções. Então, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui no mapa de memória. Olha lá. Olha que interessante. Quem é que está chamando aqui? Então, olha lá, o ROM address. Então, são aquelas funções que eu coloquei. Bom, pessoal, então esse que é o arquivo que temos que ler. Olha lá todo o código. Então, de certa forma, o que tem aqui dentro? Ele que é o segredo. Ele vai ter tamanho, o size, ele tem um size, o address e os dados. Tudo que do nosso código está dentro desse arquivo hexa. Então tá aqui todas as instruções que a gente precisa. Então, o que temos que fazer? Primeira coisa, nós temos que definir qual tipo de arquivo hexa que nós vamos gerar. Uma vez definido o tipo de arquivo hexa que nós vamos gerar, nós vamos ter que criar, definido o tipo de arquivo hexa, nós vamos ter que criar um programa para ler todo esse arquivo hexa. Uma vez que a gente leu todo esse arquivo hexa, a gente vai decodificar e mandar para o DSP. E dentro do DSP vai ter que ter uma rotina que vai ler, receber esses dados e aí vai gravar na flash. Como nós já discutimos como gravar na flash, então agora a gente já começa a entender como que é feito para fazer o update do firmware. Esse arquivo aqui, ele está em formato hexa.
formato Hexa. Aí vai de cada um. Eu não gosto de usar o formato Hexa, eu gosto de usar o formato binário. Por que eu gosto de usar o formato binário? Porque ele já fica... Deixa eu colocar ele aqui no formato de 8 bits. Aí eu vou compilar. Porque quando eu coloco ele no formato binário, ele vai vir byte a byte. Se você deixa no formato Hexa, lembra que você está lendo aqui caracteres ASCII. Então aqui não é 01, você vai ler caractere 0, 1, depois espaço e por aí vai. E aí então, eu criei um código aqui, eu deixei aqui dentro, ele não compila com DSP, deixa eu abrir para vocês verem. Eu criei esse arquivo aqui em C. Então o que esse arquivo em C faz? Você passa o nome do arquivo no formato em hexa de 8 bits, em formato bin, binário, de 8 bits, e aí ele vai decodificar todo aquele e mostrar na tela para nós todos os endereços de memória. Então, vou executar aqui para a gente ver ele rodando, né? Vou compilar ele primeiro. Vou compilar o arquivo aqui primeiro, né? Compilei. Vou tentar aumentar. Então, compilei o arquivo. Agora eu vou chamá-lo. Então, o programa e aí o outro parâmetro que eu vou passar é o arquivo Hexa. E dou um Enter. Olha aí. Ele leu. Então, ele pega o primeiro endereço, 821C0, e o comprimento dele é um F. Então, compara aqui com o meu arquivo em Hexa, que eu deixei para a gente... Olha lá se ele conseguiu ler. Então, tá certinho, olha lá. Comprimento um F. E aqui tem todos os dados dele. Segundo segmento, 2 words, os valores. O outro segmento... E então, eu já criei um arquivo que lê todo o meu arquivo hexadecimal. Então, o que falta agora para a gente continuar? Eu já consigo ler o endereço, o address, size e data. Então, já tem todas as condições de mandar para o meu microcontrolador o código que eu desenvolvi. Então, para o próximo vídeo, o que nós iremos fazer? Eu vou pegar, nós vamos implementar uma comunicação serial, né, os próximos passos. Desenvolver uma comunicação serial onde o PC, que é o código que eu mostrei para vocês, onde ele vai ler aquele arquivo Hexa e vai passar para o DSP. E o DSP vai receber esses dados e aí vai gravar eles na flash. E nós vamos fazer um reset e ver se foi gravado o programa que a gente queria. Então, até a próxima.